Cara, mas assim, você falou de dois mundos o tempo todo. Que dois mundos são esses, cara? Bom, cara, vamos lá. Esses dois mundos, né? O primeiro mundo que eu queria trazer é o mundo físico que a gente vive. Então, nós nascemos nesse mundo, né? Como homens, todo homem nasceu neste mundo caído. E nós somos filhos de Adão. Então, o primeiro mundo é o mundo caído, o mundo que a gente nasceu. Em que a palavra de Deus vai dizer que todos, né, nasceram, né, em pecado me concebeu minha mãe. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 até o capítulo 3 de que o homem nasceu em pecado, o homem é pecador. Então, esse mundo que a gente caiu. Esse sistema, desse mundo que a gente caiu. E aí, o segundo mundo é o mundo espiritual, que é aquela coisa de nós estarmos neste mundo, só que sermos cidadãos de outro mundo vivendo neste mundo. Dando um exemplo básico aqui, é como uma pessoa que vai fazer uma viagem. Eu sou aqui do Brasil. Isso. E aí, eu sou brasileiro. E por um milagre, eu me transformo, por exemplo, num americano, nos Estados Unidos. Então, eu tenho duas cidadanias. Eu nasci no Brasil, sou do brasileiro, só que, por milagre assim, eu começo a falar inglês e tal. Caraca, cara, agora você é americano também. E aí, só que como eu sendo brasileiro, eu preciso sair do Brasil. Rumo a Estados Unidos. E para isso eu vou ter que fazer uma viagem. Eu vou ter que trilhar um caminho para chegar até os Estados Unidos. Então, este segundo mundo, no mesmo mundo, no caso o mundo físico, Caraca. é o mundo espiritual e o mundo físico, né? E aí tem uma coisa muito importante, cara, que eu quero falar sobre esse mundo físico, que é o quê? Muitas vezes as pessoas pensam que por falar de ser cristão, a gente não pode fazer nada neste mundo, né? Ou a gente tem que ter 100% espiritualmente, viver nesse mundo só no espiritual, não ter contato com ninguém. E às vezes a pessoa pensa que, eu sou desse mundo, então eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Então, definindo bem, esses são os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E a diferença desses mundos é só que um é físico e o outro é espiritual? Não, cara, não. Tem uma diferença gritante, né, entre esses dois mundos. Qual que é a primeira diferença? Que eu já tratei aqui primeiro. Este mundo é caído. O que seria caído, mano? Caído em quê? Cara, caído no pecado. O homem pecou. Porque assim, o mundo original era o Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva. Sim. E tudo era muito bom, diz a palavra de Deus. Tudo era muito bom. Só que esse mundo foi corrompido pelo sistema decaído do pecado. Por causa do pecado, tudo foi alterado. Sim. Tanto que se a gente for ver Gênesis capítulo 4, capítulo 3, né, onde tem a queda, onde acontece a queda, do capítulo 4 até o capítulo 6, cara, a gente viu uma degradação geral desse mundo, do sistema desse mundo. Só que não é somente o ser humano que pecou. A palavra de Deus diz que o diabo ele foi homicida desde o princípio. Sim. Então a gente sabe que teve aquela rebelião, né, aquela luta lá no céu, o diabo querendo usurpar o trono de Deus. Sim. E aí o que aconteceu? O diabo foi lançado fora do céu. E aí, né, há várias vertentes sobre essa questão teológica, onde o diabo foi lançado e tal, mas não é o tema daqui. Mas aí o diabo veio para este, Deus permitiu que o diabo caísse neste mundo caído. E na verdade, naquela época do Éden, era um mundo perfeito criado por Deus. Só que Deus, em sua soberania, ele tinha dado ao homem o quê? Livre-arbítrio. Então o homem poderia escolher pecar ou não. Pecado seria basicamente só sair dos caminhos que Deus traçou para nós, certo? Na verdade, o pecado, ele é algo que é contrário à natureza de Deus. Melhor definição ainda. Porque assim, quando a gente fala de pecado, a gente tem muito aquela visão de pecado contra o próximo. Sim. Só que fazer o mal, né? Fazer o mal. O pecado, ele não é somente uma quebra de lei, mas ele é uma separação daquilo que era o original para o homem. Que era o quê? Viver segundo a vontade absoluta de Deus. Um ser santo, sem pecado, sem nenhum defeito. Entendi, cara. Então, assim, se o pecado é essa separação, é justamente por isso que quando a gente vive nesse modus operandi, a gente não sente aquela paz, porque a gente está longe de Deus? Depende, cara. Depende de que âmbito você está querendo dizer.
Tipo, no mundão, mano. A galera do mundão, eles se divertem, eles fazem aquilo que eles querem, mas você vê que o índice de depressão e de ansiedade está nas alturas. Então, parece que o objetivo que era ser livre e feliz, não foi atingido. Sim, cara. Então, tratando da forma do mundo ainda, né? Trazendo mais o que é este mundo justamente é o sistema em que Satanás, o príncipe deste mundo, ele traz para as pessoas viverem, mas com o objetivo do quê? De fazer elas esquecerem que existe um Deus. Exatamente, cara. Que existe Deus. E é o que acontece. Ele apresenta o que nós chamamos de obras da carne, prazeres da carne. Que é justamente o que, cara? As pessoas, o ser humano sendo Deus, a palavra de Deus diz que ele está morto no pecado. O que uma pessoa morta faz? Nada. A pessoa não tem reação. O ser humano caído não pode se auto-santificar. Não pode se chegar a Deus. Tanto que Paulo trata isso em suas cartas muitas vezes. Que vocês estavam espiritualmente mortos, que se não fosse o Espírito Santo, vocês viveriam no pecado. E Paulo trata isso. Então, definindo, o que é este mundo? É um mundo caído, cheio de pecados, aonde Jesus diz muitas vezes, o próprio Cristo diz, que as pessoas estão prisioneiras de Satanás. Maravilha. Satisfazendo os desejos da carne. Caraca, isso faz muito sentido, mano. Galera, muito obrigado por ter visto nosso canal de cortes. Segue nossas redes sociais que estão na descrição. E o Spot também. Um abração e valeu!